Um quadrimotor voa sobre o oceano. Um motor está desligado, outro motor falha e quando quebra, danifica mais um motor. Com apenas um funcionando, a única opção é pousar em um mar infestado de tubarões. Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. No final dos anos 30, o milionário americano Howard Hughes, que era o sócio majoritário da TWA, pediu para Lockheed um avião de passageiros que fosse pressurizado e pudesse realizar voos de longa distância. Os engenheiros da Lockheed, entre eles o famoso Kelly Johnson, que foi o pai do Blackbird, o SR-71, e de outras aeronaves famosas como o F-117, desenvolveram então o Lockheed Constellation, que ficou pronto em 1943, um dos aviões mais lindos da história. Por causa da Segunda Guerra Mundial, todos os aviões encomendados foram entregues para o exército americano. Depois da guerra, com a rápida expansão da aviação comercial, o Constellation, ou Connie, como ele foi apelidado, acabou se tornando o avião de longa distância mais utilizado pelas maiores empresas do mundo. Aqui no Brasil não foi diferente, com as três maiores da época, a Real, a Panair e a Varig, utilizando o Connie nas suas rotas de longa distância. Em julho de 1955, a Varig começou a operar para os Estados Unidos, inaugurando a sua primeira linha intercontinental com uma nova versão do Connie, era o Lockheed L1049G Super Constellation. E as matrículas aqui no Brasil foram Papa Vitor Delta Alpha, Delta Bravo e Delta Charlie. E foi realizando um voo para os Estados Unidos que no dia 14 de agosto de 1957, o voo 850 decolou de Porto Alegre com destino a Nova York. Mas não era direto. Tinha escalas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belém e Ciudad Trujillo, que mais tarde foi chamada de Santo Domingo, que é a capital da República Dominicana. Aí você vê como a tecnologia evolui, né? 4 paradas para chegar até Nova York e os 2 dias de viagem. E um voo que hoje em dia é feito em 10 horas. Mas se a tecnologia avançou tanto para o bem, também avançou para o mal. E hoje o mundo está cheio de golpes online aí. Você não recebe esses golpes no seu celular? Então, é mais do que importante proteger as suas informações, passa a ser essencial. É por isso que eu recomendo que você use uma rede privada virtual, que na linguagem da internet se chama VPN. Eu uso a VPN da Surfshark, que criptografa os meus dados enquanto eu estou navegando na internet. E além disso, tem também o Surfshark One, que envia alertas se as minhas informações forem encontradas rolando por aí. Afinal, às vezes a gente não escuta falar, houve um vazamento de dados no site do governo, não sei aonde, não sei onde. A gente escuta isso, né? Então, para se proteger, é só clicar no link surfshark.com/aviões e você ganha 4 meses extras. E se você viaja muito e visita um país que bloqueia determinados sites, é só mudar o seu local de conexão no app da Surfshark e pronto. Você vai ter acesso novamente. Além disso, se você não gostar do serviço em até 30 dias, você pode pedir o reembolso e o Surfshark devolve o seu dinheiro todinho. Então clique em surfshark.com/aviões, que está na descrição deste vídeo ou nesse QR Code aqui da tela. Vamos voltar para o tempo em que não existia computadores e golpes online. O voo era realizado pelo avião de matrícula Papa Vitor Delta Alpha e no comando estava o experiente piloto Geraldo Werner Knippling e mais 4 tripulantes formavam a tripulação de cabine. O copiloto, o engenheiro de voo Kurt Carlos Campani e o primeiro oficial Carlos Spohr e o navegador e o radiotelegrafista. Na etapa até chegar em Belém, o voo atravessava a floresta amazônica, que até poucos anos atrás era algo complicado por causa da falta de auxílio à navegação aérea. E a navegação naquela época era baseada no ADF, que é Automatic Direction Finder, que consiste em um instrumento no painel dos pilotos que aponta na direção de uma antena de rádio transmitindo numa frequência determinada. Rádios comerciais também podem ser utilizadas pelo ADF. E não era incomum
as empresas aéreas pagarem rádios de locais distantes para transmitirem durante a noite, mesmo quando não tinha ninguém ouvindo, porque isso servia de referência para as aeronaves poderem navegar. E o voo até Belém foi bem tranquilo, mas quando chegou lá, a capital paraense estava coberta por uma forte neblina e a tripulação do Vitor Delta Alpha teria de fazer uma aproximação por instrumentos. Lembrando que naquela época o ILS ainda engatinhava no mundo e em Belém então era um sonho muito distante. Mas o pouso aconteceu, e sem problemas. E o comandante Knippling, prevendo que um aumento da neblina poderia fechar o aeroporto e atrasar o voo ainda mais, fez o que pôde para que o tempo no solo fosse o menor possível. Dessa forma, então, às 2 horas da madrugada, o Cone decolou de Belém com sua lotação completa e já estava abastecido para a próxima etapa, que era até a República Dominicana. A uma altitude de aproximadamente 5.000 pés sobre a ilha de Marajó, o motor número 2 do Delta Alpha apresentou uma pane que impedia o funcionamento do motor. Aí ele foi desligado e a hélice embandeirada. E apesar de estarem próximos a Belém, lembra que estava com neblina lá? Isso impedia que eles dessem a volta e voltassem para Belém em segurança. Embandeirar uma hélice é colocar ela alinhada na direção do vento. Por exemplo, ela gira assim, dessa maneira. Aí se você embandeira, ela fica assim. Então o vento está passando aqui, você diminui o arrasto aerodinâmico, que é a força que faz contrária ao movimento do avião. Como não havia muitos aeroportos que estavam equipados com sistema para pouso por instrumentos na rota, a única opção que restou para o Delta Alpha era de prosseguir com 3 motores até Trinidad ou Trujillo. Uma das preocupações do comandante Knippling foi a de mandar desligar as luzes de navegação. Por quê? Segundo ele, não tinha motivo para alarmar os passageiros que olhassem para fora e vissem o motor parado. O Super Constellation era equipado com 4 motores Curtiss-Wright 3350 Duplex Cyclone Turbo Compound. Parece até uma venda no Polishop, não é? Mas não é, ele era tudo isso mesmo. E eram motores radiais de 18 cilindros refrigerados a ar, que produziam 3.250 HP de potência cada um. E esse sistema Turbo Compound ele foi desenvolvido para fornecer a melhor eficiência de combustível. Nessa versão desse motor, 3 turbinas de recuperação de energia, que eram chamadas de PRT, eram inseridas no cano de escapamento de cada grupo de 6 cilindros. E essas turbinas recuperavam cerca de 20% de energia da exaustão e devolviam mecanicamente para o eixo da hélice. Só tinha um problema: reduzia a confiabilidade do motor. Lembrando que a confiabilidade dos motores dos aviões lá na década de 50 não chegavam nem perto do cheirinho do que a gente tem nos motores de hoje em dia, tá? Inclusive nessa época os pilotos e mecânicos diziam em tom de brincadeira que o Constellation era o melhor trimotor do mundo e que o número de cilindros funcionando na decolagem nunca era igual ao que chegava para o pouso. E para você ter uma ideia, né? No total eram 72 cilindros na decolagem. Que barulhinho bom, hein? No início da manhã do dia 16, o voo 850 passou sobre Porto Espanha, em Trinidad. E como o tempo em rota estava bom, eles tomaram uma decisão de vamos continuar até Ciudad Trujillo, porque lá a Varig tem uma base de manutenção. E prosseguiram. Depois do pouso, os mecânicos lá da base foram lá dar uma olhada nesse motor 2, como é que tá, e aí precisa trocar esse motor, hein? Um motor de reserva sempre era mantido nas bases por onde esse avião passava, porque os mecânicos já estavam acostumados com essas trocas. Mas só que um motor reserva lá em Ciudad Trujillo, já tinha sido utilizado na semana anterior em outro Constellation que pousou trimotor lá. E eles ainda não tinham recebido um novo motor reserva. Não é incrível saber como era a operação nessa época? Já se sabia que pelo menos um motor daria pane em voo. E para se ter uma ideia de como era comum essas falhas nesses motores dos cones, a companhia australiana Qantas, na sua famosa Kangaroo Route, entre Sydney e Londres, tinha nada menos do que 20 motores de reserva pelas bases onde o avião ia pousando.
Sem o motor reserva, restavam duas opções para a tripulação do voo 850. Ou eles ficavam na República Dominicana durante 4, 5 dias, até chegar um novo motor, que seria levado por um cargueiro Curtiss C-46, ou eles fariam um voo trimotor até Nova York, mas aí não podia levar os passageiros. E aí voltariam para pegar os passageiros assim que eles trocassem o motor. Essa é uma outra coisa que a gente não pensa, né? Quando a gente fala dessas viagens lá no passado. Os passageiros dessa época, eles sabiam que eles podiam ficar dias em um lugar diferente do local que eles compraram a passagem para ir. Já pensou você ficar 5 dias no meio do caminho? Impensável isso para hoje em dia, não é? A decisão que a tripulação tomou foi, isso em coordenação com o Departamento de Operações da Varig, né? Foi de seguir até Nova York, trocar o motor lá, já que a tripulação era treinada e experiente para realizar esse tipo de voo trimotor, né? E aí, se tudo desse certo com essa solução, levaria menos tempo entre esperar chegar um motor para ser trocado lá ou eles voltarem de Nova York já com o motor a bordo. Então foi decidido isso. E a decolagem do Super Constellation com 3 motores foi realizada às 11 da manhã, com a aeronave levando 11 pessoas a bordo, todas tripulantes. Para evitar uma simetria de potência na hora da corrida da decolagem, a potência máxima foi inicialmente aplicada apenas nos motores externos, o 1 e o 4. E depois, lentamente, aplicaram potência no motor número 3. O 2 está desligado, vocês sabem, né? E aí a velocidade ia aumentando, mais um pouquinho de potência no 3. E esse procedimento aumentou a distância para a decolagem, mas sucesso, o avião saiu do chão. E enquanto ganhava altura, a aeronave atravessou a ilha e voou sobre o oceano até atingir a altitude de cruzeiro de 12 mil pés. Tudo corria bem, a previsão era de tempo bom até Nova York, e apesar de um motor a menos, a tripulação conduziu o Constellation com tranquilidade. De repente, eles ouviram um barulho forte, acompanhado da perda de controle da rotação da hélice do motor 4, que começou a girar cada vez mais rápido, independente do motor, da velocidade do motor. E a hélice chegou a 5 e depois a 7.000 rotações por minuto. Essa falha, ela é conhecida nos aviões a hélice como disparo da hélice. É uma falha em que o passo da hélice, que é o ângulo que a hélice faz em relação ao ar, diminui enquanto o motor desenvolve uma alta potência. Isso resulta em um aumento excessivo de rotação, que pode causar a desintegração da hélice se não for corrigida. E com essa velocidade de giro, a força centrífuga das pás era alta demais para ela conseguir obedecer ao comando de embandeirar e desligar o motor. E mesmo reduzindo a velocidade do avião, quase até a velocidade de stall, que é a perda de sustentação, a rotação não diminuía. O comandante Knippling declarou emergência e decidiu dar meia volta para voltar lá para Ciudad Trujillo. E essa alta velocidade da hélice fazia com que a lubrificação fosse insuficiente no eixo. E o calor gerado ali pelo atrito ia fazer com que ele se quebrasse, o motor ou o eixo. E quando o eixo quebrasse, haveria duas possibilidades. Com sorte, esse eixo ia cair para o mar, e beleza. Mas no pior dos casos, ele poderia disparar em direção à fuselagem do avião, causando estragos que poderiam levar até a destruição da aeronave em voo. Essas hélices do Super Constellation, elas têm um diâmetro de mais de 4,5 metros. E tudo isso girando em alta velocidade possui uma energia extremamente alta. Os pilotos reduziram a velocidade da aeronave para o mínimo necessário para mantê-la voando. A cabine foi despressurizada, já que se a hélice batesse na cabine é melhor estar despressurizada, e a tripulação se preparou para o desastre iminente. O barulho assustador e ensurdecedor da hélice acelerando foi repentinamente substituído por um grande estrondo, que foi seguido por uma forte vibração e o alarme de fogo no motor 4. O que aconteceu foi que a hélice finalmente tinha se desprendido do motor, só que levou metade do motor e deixou o resto pegando fogo. Por sorte, não foi na direção da fuselagem, mas quando se desprendeu, a hélice danificada atingiu o motor número 3, deixando este motor desbalanceado. Eu acredito que nesse momento você está suando. Olha só a situação, motor 2 desligado, motor 4 em chamas, perdeu, e o motor 3 desbalanceado. Ou seja,
Só tinha o motor 1 funcionando direito. Aí a tripulação acionou o extintor do motor 4 e conseguiu apagar o fogo. E para tentar eliminar essa vibração que estava sendo causada pela hélice do motor 3, a tripulação tentou colocá-la na posição bandeira, mas ela não obedecia ao comando. A vibração na aeronave era tão alta que nem dava para fazer a leitura dos instrumentos e dificultava até os pilotos segurarem os comandos de voo. Com medo de que essa vibração tornasse pior uma situação que já estava muito ruim, a tripulação reduziu a velocidade novamente até perto da velocidade de stall e finalmente conseguiram embandeirar a hélice que estava desbalanceada, mas ainda estavam com grandes problemas, voando sobre o oceano e lutando para se manter no ar com apenas o motor 1 e funcionando em potência máxima. Para vocês entenderem essa situação, com apenas um motor funcionando, um avião não consegue manter a altitude, porque se um motor está apenas um funcionando, o motor fica puxando aquela asa para um lado. Então você precisa diminuir esse desalinhamento de potência. E como que você faz isso? Acionando o leme de direção no sentido contrário. Só que quando você aciona o leme de direção, aumenta o arrasto aerodinâmico, o que piora ainda mais a situação, já que você só tem 1/4 da potência disponível para mexer naquele avião. Potência insuficiente e aumento de arrasto, não é possível manter a altitude. E aí não dava mais para voltar para o aeroporto na República Dominicana. E eles tentaram manter o cone voando o máximo que eles conseguissem, até que eles chegassem perto de alguma alternativa, que seria o mar. Então o avião ia descendo lentamente em direção ao oceano. Eles tentavam aumentar a velocidade para que os 3 lemes do Constellation mantivessem a mínima eficiência para que o avião seguisse em voo reto e para ter algum controle durante um eventual pouso. Mas fazendo cálculos, a tripulação chegou à conclusão de que a aeronave iria atingir o oceano em 15 minutos, o que era tempo suficiente para pelo menos transmitir a posição. Mas eles também já estavam vendo a costa da República Dominicana. E aí eles até fizeram um planejamento de tentar pousar na estrada ou na praia, mas descartaram por causa do grande número de árvores que tinha na beira da praia e da estreiteza da areia também. Sem falar que os tanques do avião estavam lotados de gasolina de alta octanagem e uma colisão não ia ser bom. Já que não tinha tempo para alijar, nem sistema para fazer isso, não daria para tentar um pouso em terra. Então, eles descartaram essa alternativa e só sobrou a água. Para que tivessem alguma chance depois do pouso da água, eles abriram as portas de emergência sobre as asas durante o voo. E aí você pode se perguntar, como abriram a porta de emergência? É porque o avião estava despressurizado. Aí é possível. E aí eles começaram a se preparar para o inevitável mergulho no mar. E o mar neste dia estava agitado. E o comandante Knippling iniciou os preparativos para enfrentar ondas enormes e tentar impedir que o Constellation se desintegrasse enfrentando essa violência das ondas. Para a sorte de todo mundo, além de piloto, o comandante Knippling era também um ótimo velejador. Ele sabia que as grandes vagas são constantes, mas ondas que vêm ao sabor do vento variam mais. Então, se o vento fosse perpendicular às vagas, ele não poderia pousar contra as ondas. Então, analisando o que acontecia ali na superfície do mar, ele resolveu descer em direção ao mar a 45 graus em relação à praia. O trem de pouso foi mantido recolhido, os flaps foram abaixados e o motor número 1 colocado em marcha lenta. E começou a aterrissagem. A aeronave atingiu a superfície do oceano desacelerando rapidamente e deslizando de lado. E depois de parar milagrosamente, ficou flutuando sobre a água, mas por pouquíssimo tempo. Logo a água começou a entrar na fuselagem e o Super Constellation começou a afundar. Quando o comandante chegou às portas de emergência, a água já batia nos seus joelhos. E olhando para a direção do fundo da aeronave, ele percebeu que a cauda tinha se separado e provavelmente afundado em razão das intensas forças laterais durante a desaceleração depois do pouso. Infelizmente, havia um comissário sentado na parte de trás da cabine.
a única vítima do voo 850 a perder a vida no pouso. O Constellation tinha 5 botes salva-vidas infláveis, um para cada porta de emergência. 4 ficavam localizados em compartimentos dentro das asas. E aí, quando os tripulantes puxavam a alavanca na porta de emergência, esses botes eram liberados e eles inflavam automaticamente e ficavam prontos para embarcar e evacuar os passageiros. Porém, os engenheiros que projetaram o sistema não haviam previsto o que poderia ocorrer durante uma aterrissagem. Com o impacto na água, os flaps foram arrancados e tiras de metal retorcido acabaram por atravessar esses compartimentos dos botes que ficavam nas asas e furou todos eles. O bote que ficava lá na parte traseira foi perdido junto com a cauda que foi arrancada no pouso. A tripulação então, em pouquíssimo tempo, escolheu o bote que estava em melhor estado, embarcou nele e se afastou da aeronave que afundava. Pouquíssimo tempo depois, tudo o que restava do Victor Delta Alpha eram manchas de óleo e uma canoa inflável na superfície do oceano. Alguns dos tripulantes tentavam tampar os buracos do bote com as mãos, enquanto outros tentavam retirar a água que não parava de entrar. Pelo menos a temperatura da água era agradável, mas eles estavam longe da ilha e não conseguiriam chegar até lá nadando. Felizmente, o forte vento que estava soprando estava empurrando eles no sentido da costa norte da República Dominicana. 2 horas mais tarde, eles viram um avião anfíbio Grumman da Guarda Costeira vindo ao encontro deles. A aeronave fez uma rasante, mas o mar estava tão agitado que era muito arriscado uma tentativa de pouso. E como eles conseguiram ver a precariedade desse bote do Constellation, a tripulação do Grumman jogou um novo bote antes de se afastar. Só que esse bote caiu longe de onde eles estavam e o vento acabou afastando cada vez mais esse bote. E mesmo remando desesperadamente com as mãos, eles não conseguiram chegar nesse novo bote. E aí continuaram lutando contra o mar em um bote furado e sem remo. Pelo menos o vento estava a favor. E depois de um tempo, eles chegaram bem próximos à costa. E logo conseguiram enxergar pessoas na praia, que eram provavelmente pescadores. E eles acenaram para as pessoas na praia, tipo pedindo socorro. E as pessoas que estavam na praia acenavam de volta, mas ninguém foi lá encontrar ou tentar salvá-los. E eles finalmente conseguiram. Eles chegaram até a praia e desembarcaram. E aí muitas pessoas correram até eles. Irritadíssimo e cansado, o comandante Niplin perguntou: por que vocês não foram lá tentar nos ajudar? E a resposta dos dominicanos foi bem simples: aqui ninguém entra na água porque tem muitos tubarões. Imagina a situação. Algumas coisas é melhor não saber e aí você não se entrega. Depois do abandono, a aeronave afundou até uma profundidade de cerca de 12 metros e dias depois uma operação de mergulho foi organizada. E a inspeção que eles realizaram no local do acidente confirmou as declarações dos membros da tripulação. O comandante Geraldo Werner Niplin recebeu a Ordem do Mérito Aeronáutico no grau de cavaleiro em 1965 e continuou voando na Varig até a aposentadoria em 1986. Ele voou por 42 anos na Varig. Em 1986, inclusive, eu estava entrando na Varig. Geraldo Niplin veio a falecer no dia 13 de novembro de 2020, aos 97 anos de idade, lá em Porto Alegre. Será que tem alguma coisa diferente que o neto do Carlos Spohr podia falar pra gente? Eduardo, tudo bem? Fiquei sabendo que você é neto de um dos tripulantes deste voo da Varig que aterrissou lá em Santo Domingo. O que o teu avô te contou alguma coisa? Como é que foi essa tua infância assim com o teu avô como piloto de aeronaves? Isso era uma história que sempre se contava na minha família, inclusive quando tinha visita, eu ouvi várias e várias vezes. Meu avô, então, na ocasião, era o primeiro oficial. Você tinha só tripulação, né? Isso é importante também, né? Um dos tripulantes, né, segundo
eu sempre ouvi, resolvo ficar na cauda, porque o que ele falava, né, isso talvez, né, uma coisa que eu possa trazer dos relatos pessoais, né, não sei se isso tecnicamente é reportado, o que ele falou na hora, que acreditava que quem ficava na cauda sobrevivia ao acidente, né? Então foi para a cauda, eu fui lá para o final do avião, e aí o avião partiu ao meio, e aí esse foi o único tripulante, né, que morreu, né, que veio a falecer nesse acidente. Na ocasião, a minha avó estava dirigindo, ela estava grávida da minha tia, o meu pai, que é o mais velho, já tinha nascido, meu tio também, né, era pequeno, tudo no carro, ela estava grávida da minha tia, quando ela escuta no rádio que o avião tinha caído, e havia um morto, né, e aí ela, claro, você imagina que ficou, né, num estado um estado daqueles, né, que você pode imaginar. E o resto da tripulação sobreviveu, então, né, eles foram lá para um hotel, tudo, né. E o final da história é até engraçado, porque minha avó acabou indo lá pro hotel encontrá-lo depois, o hotel lá ali no Caribe e tal, né. Tava numa boa, tomando daiquiris, e quem tava no hotel era o Errol Flynn, conversando com o Errol Flynn, tomando os daiquiris lá na coisa do hotel, e até onde eu sei, a camisa que ele usava quando sofreu o acidente, ela tá no Museu da Varig. Final feliz, né? Pelo menos, logicamente, para aqueles que sobreviveram, né? Sensacional, né? Você curtiu? Então, senta o dedo no like aí, senta o dedo em tornar-se membro, você nos ajuda a continuar produzindo esse conteúdo que vocês tanto gostam de assistir aos domingos. E além do seu nome ficar aqui para sempre, junto com esse pessoal aqui que ajuda bastante a gente, você ainda tem vídeos extras no canal, coisas de bastidores e tudo mais. Então, nos ajude. E também se inscreva no canal, tá? Muito importante. É de graça e continua nos ajudando. Um grande abraço e até o próximo voo!